Seu pai ou sua mãe já mudou de comportamento de repente. Antes eram tranquilos, mas agora ficam nervosos, discutem ou até partem para a agressividade. Muitos filhos se perguntam: será que isso é culpa da demência? Ou será que é o Alzheimer? No vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma simples por que isso acontece, quais são os tipos de agressividade mais comuns e, principalmente, o que você pode fazer para proteger seus pais, e também a si mesmo, nesses momentos difíceis. Antes de entender a agressividade, precisamos separar duas coisas que muita gente confunde: demência e Alzheimer. A demência não é uma doença específica. É um conjunto de sintomas que afetam a memória, o raciocínio, o comportamento e até a forma de se comunicar. Existem vários tipos de demência, como a vascular, a de corpos de Levy e também o Alzheimer. Já o Alzheimer é a forma mais comum de demência. Ele começa de forma silenciosa, com esquecimentos leves, e vai avançando até afetar o comportamento, a personalidade e a capacidade de realizar tarefas simples. Ou seja, todo Alzheimer é um tipo de demência, mas nem toda demência é Alzheimer. Por que isso é importante? Porque muitos filhos acreditam que a agressividade aparece apenas no Alzheimer, mas na verdade ela pode acontecer em qualquer tipo de demência, dependendo da fase, do ambiente e até do estado físico do idoso. E é justamente por isso que tantos cuidadores se assustam quando veem a mãe ou o pai reagindo de maneira que nunca imaginaram, com raiva, impaciência ou até violência. Quando um idoso com demência se torna agressivo, a primeira reação da família muitas vezes é pensar: ele está ficando ruim de cabeça, ou até achar que a pessoa está sendo injusta ou ingrata. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, essa agressividade não é uma escolha consciente. A demência afeta áreas do cérebro responsáveis pelo controle das emoções e pela capacidade de entender o que está acontecendo ao redor. O idoso pode se sentir confuso, perdido, assustado ou até envergonhado por não conseguir fazer coisas simples. Isso gera frustração e, muitas vezes, a frustração se transforma em raiva. Além disso, existem outros fatores que podem intensificar a agressividade: dor física não tratada. Um idoso com dor pode reagir de forma dura porque não sabe explicar o que sente. Ambiente barulhento ou confuso. Excesso de estímulos causa irritação. Mudanças de rotina ou cuidadores diferentes. Isso aumenta a sensação de insegurança. E também o sentimento de perda de autonomia. Quando o idoso percebe que não pode mais tomar certas decisões, pode reagir com raiva. Portanto, quando seu pai ou sua mãe reage de forma agressiva, muitas vezes é um grito de socorro. Não é contra você, mas contra a doença e a confusão que ela causa dentro da mente dele. A agressividade em idosos com demência pode se manifestar de várias formas, e entender esses sinais ajuda muito a lidar melhor com a situação. A agressividade verbal é a mais frequente. O idoso pode gritar, xingar, acusar os filhos de coisas que não fizeram ou até usar palavras duras que nunca usaria antes. É doloroso ouvir, mas precisamos lembrar que é a doença falando, não a pessoa que amamos. A agressividade física também pode acontecer. Em alguns casos, o idoso resiste aos cuidados de forma mais intensa. Empurra, dá tapas, recusa banho, joga objetos ou até tenta bater. Isso geralmente acontece quando ele se sente ameaçado ou invadido, mesmo sem perceber que alguém está tentando ajudá-lo. E existe também a agressividade emocional. Nem sempre há gritos ou empurrões. Às vezes, ela aparece em forma de irritação constante, choro sem motivo, desconfiança exagerada ou hostilidade silenciosa. Cada um desses comportamentos é um sinal de que o idoso está em sofrimento, e não que ele deixou de amar ou respeitar os filhos. Quando um pai ou mãe se torna agressivo por causa da demência, a reação natural é se defender discutindo, gritando de volta ou até tentando forçar a situação. Mas isso quase nunca ajuda. Pelo contrário, pode aumentar ainda mais a tensão. Aqui estão algumas atitudes que podem fazer diferença. Mantenha calma, respire fundo e evite levantar a voz. Não discuta nem tente convencer à força, porque lembrar o idoso de que ele está errado pode piorar a confusão e aumentar a raiva. Se a situação ficar pesada, mude o ambiente, leve-o para um lugar mais tranquilo, silencioso ou familiar. Use frases simples e suaves. Em vez de dar ordens, faça sugestões no tom de carinho.
como: vamos ali tomar um café, ou quer descansar um pouco. E, acima de tudo, proteja a si mesmo. Se houver risco de agressão física, mantenha uma distância segura, nunca force contato e peça ajuda de outra pessoa da família. O mais importante é lembrar: você não precisa reagir com a mesma energia da agressividade. Você é a referência de calma e segurança naquele momento. Mas existem situações em que a agressividade ultrapassa o que a família consegue lidar sozinha. E tudo bem admitir isso. Não significa que você ama menos seus pais, mas sim que você entende seus limites e procura ajuda profissional. Quando procurar ajuda médica? Se a agressividade for frequente, intensa ou colocar em risco a segurança do idoso e da família. O médico geriatra ou neurologista pode avaliar medicações, dores ocultas e até ajustar tratamentos. O apoio psicológico também é muito importante, tanto para o idoso, se possível, quanto para o cuidador, que muitas vezes sofre em silêncio. Nos centros de referência do idoso e nos postos de saúde você pode encontrar orientação, grupos de apoio e até atividades que ajudam a reduzir a agitação. E se houver risco imediato de violência física, a prioridade sempre é proteger a vida. Nesses casos, não hesite em chamar ajuda. Lembre-se, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de amor e responsabilidade. Ninguém precisa enfrentar essa jornada sozinho. Cuidar de um pai ou de uma mãe com demência não é fácil. Ver quem sempre foi a nossa base e agir com agressividade machuca, confunde e, muitas vezes, esgota. Mas é importante lembrar: essa agressividade não é quem eles são, é a doença falando por eles. Você não está sozinho nessa caminhada. Existe informação, apoio e profissionais que podem te ajudar a cuidar melhor, sem se destruir no processo. Se este vídeo trouxe clareza e conforto para você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui vamos falar, com carinho e verdade, sobre os desafios e caminhos para cuidar de quem um dia cuidou de nós. Até o próximo!